Saudações, caríssimos senhores e caríssimas senhoras. Hoje nós vamos fazer um trabalho no qual falaremos a respeito da linguagem formal. E o que é melhor para ilustrar isso do que o meio científico? Neste trabalho vamos tratar de alguns assuntos extremamente interessantes, como cosmologia, astronomia, teoria da relatividade, física quântica, entre outros. Comecemos. As três leis de Newton foram de extrema importância para o desenvolvimento da física, constituindo o que conhecemos hoje de mecânica clássica ou newtoniana. Apesar de ela já ter sido refutada pela teoria da relatividade, ainda é muito importante atualmente, sendo bastante útil para compreender o universo em uma escala mais trivial. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Quando estamos dentro de um carro e este contorna uma curva, nesse corpo tende a permanecer na mesma velocidade vetorial que estava submetido antes da curva. Isso dá a impressão que estamos sendo jogados para o lado contrário da curva. Isso porque a velocidade vetorial é tangente à trajetória. Quando estamos em um carro em movimento e freia repentinamente, sentimos como se fôssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar em movimento. Este e vários outros efeitos semelhantes são explicados pelo princípio da inércia, cujo o enunciado é: o corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então concluímos que um corpo só altera o estado da inércia se algum ou alguma coisa aplicasse nele uma força resultante diferente-se a zero. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Quando aplicamos a mesma força em dois corpos de massas diferentes, observamos que elas não produzem aceleração igual. A segunda lei de Newton diz que a força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração do corpo pela sua massa, ou seja, F é igual a m vezes A, em módulo F é igual a ma, onde F é o resultado de todas as forças que agem sobre o corpo em N, Newton. M é a massa do corpo, qual a força atua em quilogramas, e a aceleração adquirida em metros por segundo ao quadrado. Uma unidade de força no sistema internacional é o N, Newton, que equivale a quilogramas por metro por segundo ao quadrado. Exemplo: quando uma força de 12 newtons é aplicada no corpo de 2,5 kg, qual é a aceleração adquirida por ele? F é igual a m vezes A, 12 é igual a 2 vezes A é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Não sei o que. Terceira lei de Newton, princípio ação e reação. Quando uma pessoa empurra uma caixa com força F, podemos dizer que esta é uma força de ação. Mas conforme a terceira lei de Newton, sempre isso ocorre. Há uma outra força com um módulo de direções iguais. O sentido oposto é a força de ação. Esta é chamada de força de reação. Este princípio de ação e reação hoje é enunciado. As forças atuam sempre em pares. Para todas as forças de ação existe uma reação.
A teoria do caos é uma das leis mais importantes do universo, presente na essência de quase tudo que nos cerca. A ideia central da teoria do caos é que uma pequena mudança no início de qualquer evento pode trazer consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. Por isso, tais eventos seriam praticamente imprevisíveis, portanto caóticos. Ganhou ares de estudo científico sério no início da década de 1960, quando o meteorologista americano Edward Lorenz descobriu que fenômenos aparentemente simples têm um comportamento tão caótico quanto a vida. Ele chegou a essa conclusão ao testar um programa de computador que simulava um movimento de massas de ar. Um dia, Lorenz teclou um dos números que alimentava os cálculos da máquina, com algumas casas decimais a menos, esperando que o resultado mudasse pouco. Mas a insignificante alteração transformou completamente o padrão das massas de ar. Para Lorenz, era como se o bater das asas de uma borboleta no Brasil causasse, tempos depois, um tornado no Texas. Com base nessas observações, ele formulou equações que mostravam o tal efeito borboleta. Lorenz também criou conceitos importantes para a geometria. São eles: o ponto imóvel, o gráfico abstrato de algo estático, como uma bolinha de gude parada, é um simples ponto. Movimento previsível. No caso de um pêndulo que se move harmonicamente, isso indica que ele se movimentará por um certo tempo até parar. Dependendo da força inicial, dá para saber exatamente quando e onde isso vai acontecer. Caos total. São movimentos completamente imprevisíveis, que dão origem a gráficos conhecidos como fractais, de figuras geométricas malucas e detalhes infinitos. E aí, cara? Beleza, mano? Ah! No final da década de 1920, Heisenberg formulou o chamado princípio da incerteza. De acordo com esse princípio, não podemos determinar com precisão e simultaneamente a posição e o momento de uma partícula. Ou seja, em uma experiência, não se pode determinar simultaneamente o valor exato de um componente do momento px de uma partícula e também o valor exato da coordenada correspondente, x. Em vez disso, a precisão de nossa medida está limitada pelo processo de medida em si, de forma tal que ΔPx. A razão dessa incerteza não é um problema de aparato utilizado nas medidas das grandezas físicas, mas sim a própria natureza da matéria e da luz. Esse princípio proposto por Heisenberg se aplica somente ao mundo subatômico, uma vez que a energia do fóton transferida para um corpo macroscópio não seria capaz de alterar sua posição. O gato de Schrödinger. Um gato, junto com um frasco contendo veneno, é posto em uma caixa fechada, protegida contra a incoerência quântica induzida pelo ambiente. Se o contador Geiser detectar radiação, então o frasco é quebrado, liberando o veneno que mata o gato. A mecânica quântica sugere que depois de um tempo, o gato está simultaneamente vivo ou morto. Mas quando se olha por dentro da caixa, apenas se vê o gato vivo ou morto, não uma mistura viva e morta. O gato de Schrödinger é um experimento mental, frequentemente descrito como um paradoxo, desenvolvido pelo físico austríaco Erwin Schrödinger em 1935. Isso ilustra o que ele observou como problema de interpretação de Copenhagen da mecânica quântica, sendo aplicado a objetos do dia a dia. Isso ajudou os cientistas a entenderem melhor várias coisas em relação ao universo, como a natureza da luz.
O entrelaçamento quântico é um fenômeno de mecânica quântica que permite que dois ou mais objetos estejam de forma tão ligadas que um objeto não possa ser corretamente descrito sem a sua contraparte seja mencionada, mesmo que os objetos possam estar espacialmente separados por milhões de anos-luz. Isso leva a correlações muito fortes entre as propriedades físicas observáveis das diversas partículas subatômicas. Essas fortes correlações fazem com que as medidas realizadas numa delas pareçam estar a influenciar instantaneamente a outra com a qual foi entrelaçada, e sugerem que alguma influência estaria a propagar-se instantaneamente. Apesar da separação entre eles, mas o entrelaçamento quântico não permite a transmissão a uma velocidade superior à da velocidade da luz, porque nenhuma informação útil pode ser transmitida desse modo. Só é possível a transmissão de informação usando um conjunto de estados entrelaçados em conjugação com o canal de informação clássico. Aquilo se chama teletransporte quântico. Isso dá a entender que tudo está conectado por forças que não vemos e que permanecem no tempo, ou estão fora do sistema que denominamos, entendemos ou concebemos como sistema temporal. O entrelaçamento quântico é a base para tecnologias emergentes, tais como computação quântica, criptografia quântica, e tem sido usada para experiências como o teletransporte quântico. Ao mesmo tempo, isso produz alguns dos aspectos teóricos e filosóficos mais perturbadores da teoria, já que as correlações previstas pela mecânica quântica são inconsistentes com o princípio intuitivo do realismo local, que se diz que cada partícula deve ter um estado bem definido, sem que seja necessário fazer referência a outros sistemas distantes. Os diferentes enfoques sobre o que está a acontecer no processo do entrelaçamento quântico dão origem a diferentes interpretações da mecânica quântica. A teoria da relatividade foi proposta pelo brilhante cientista Albert Einstein, e ela fala que o universo não é constituído apenas de 3 dimensões, e sim de 4. 3 dimensões espaciais e o tempo, que não são separáveis. Espaço e tempo estão intrinsecamente relacionados, não é possível separá-los. E uma coisa bastante interessante que Einstein descobriu foi a relatividade entre o tempo e o espaço. Uma de suas principais premissas era de que a velocidade da luz é a velocidade máxima possível no universo, que é de 300 mil km por segundo. Ou seja, isso significa que a luz poderia ir daqui até São Paulo e voltar cerca de 50 vezes em apenas um segundo. Quanto mais você se aproxima da velocidade da luz, mais devagar o tempo passa para você. Essa foi uma das principais descobertas de Einstein. Se você andar a metade da velocidade da luz, o tempo para você será apenas metade do tempo que passar para outra pessoa. O que é algo interessantíssimo, pois quanto mais rápido você se move no espaço, mais lento você se move no tempo, e vice-versa. Ao chegar à velocidade da luz, ocorre o mais espantoso. Para você, o tempo simplesmente para. No entanto, é impossível chegar à velocidade da luz. Por quê? Porque isso nos remete à famosa equação de Einstein. E igual a mc ao quadrado, ou seja, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. O que significa várias coisas. Por exemplo, que matéria e energia são simplesmente dois lados da mesma moeda, ou seja, a matéria é apenas uma forma supercondensada de energia. Ao fim das contas, elas são a mesma coisa. E essa equação também implica que quanto mais rápido você se move, mais massa você ganha. Ou seja, quanto mais rápido você estiver se movimentando, mais energia será necessária para fazer com que você acelere ainda mais. Isso chegará a um ponto em que você estará a 99,99% da velocidade da luz, mas você nunca poderá conseguir essa última casa decimal, pois é impossível chegar aos 100%. Pois para isso, seria necessário que você consumisse toda a energia que existe no universo. E a partir do momento em que todo o universo é consumido, não há mais universo para que se possa trafegar nessa velocidade. Mas por que a luz consegue chegar a essa velocidade? É muito simples, a luz não tem massa, ao contrário de qualquer outra coisa conhecida.
Aumenta aí, caralho. O cara não mexe aí, não mexe. Ele mexeu. E aí, galerinha? Making off aí. Até agora não carregou nada. A cara de Matheus. Bora, caralho, porra. Grava essa porra aí. Tem 2 horas que eu tô gravando, viu, cara? Quem? Mete volume, pô. Teoria das cordas não, né? Eita, teiro das... E o que melhor para ilustrar esse tipo de linguagem do que teorias científicas? Ah, eu acho melhor a gente cortar, gente. Deixa o gato aí, Deixa pô. o gato. Bom, apesar de alguns... Não, não tá legal. A MT é muito importante atualmente. Sim, bastante útil. Puta que pariu. Deixando silencioso. Vamos lá. Tá bom, tá bom, tá bom. As 3 leis de Newton. As 3 leis de Newton. Aí não dá, né, velho? As 3 leis de Newton foram de extrema importância. Quem foi você? Quem foi você? As 3 leis de Newton. Começou. O cara não sai da... É sempre assim, eu vou embora. As 3 leis de Newton. De extrema importância para desenvolver. As 3 leis de Newton. Quando estamos dentro do carro e está contorno, e este contorna uma curva, e este, você não sabe o que é este? Burro do caralho. Quando estamos dentro do carro. Aí, bum! Dá! Vai ela toda. Caralho! Filha da puta. Ele precisa que é devagar. Trouxa. Ei, Carol, já tá aqui, tá sujo pra caralho. E a outra pode ser a Tony em direção a você e ele atropelando. José Chiva. Ei, ei, doida! Ei, é doida! Faz isso não, porra! Oxi! Solta! Solta! O bicho é doido, cara. Ele é doente, bicho! Lei de Newton. O instrumento tá dormindo. Sim, eu tô gravando aqui, sim, tá certo. A ideia central da teoria do caos Ô bicho, dá pra silêncio aí. Sério mesmo, velho. Lá de dentro, que é mais fácil. Sério, faz silêncio aí. Silêncio. minha teoria do caos, né? Tá. Um dia, Lawrence causasse, tempos depois, um tornado em Texas. Não, a gente pode fazer. Não, cara, você tem que morrer no final. Para um corpo. Já terminou. O gato de Schrödinger. Acertei o nome do cara. O gato junto a um A mecânica quântica sugere. Fala de novo. Ô Bianca, cala a boca! Se o contador Gauge, né? Geyser, o gato de Schrödinger. desenvolvido pelo físico austríaco é um. Puta que pariu, como é o nome do negócio? Schrödinger, Harry Schrödinger. Eu não consigo falar esse nome. A interpretação de Copenhagen. Copenhagen. Para a. Como é que eu posso falar? Me ajuda aí. Ajudou a contribuir para desvendar vários mistérios do universo. Como Para a luz. compreender melhor. Para compreender melhor, pois é.
Que porra foi possível? Tá, chega. Isso pode explicar alguns misteriosos. E ajudando a compreender melhor várias coisas que ocorrem no universo. Entre elas a luz. Entre elas a natureza. Falar, velho. Tu falasse a luz. Fala de novo, Matheus. Pronto. Esse experimento da cosmologia ajudou. Puta que merda. Toda vez que Matheus aumenta alguma coisa, eu me fodo, velho. Sério. Tá bom, vou mais resolvido agora. Esse experimento ajudou os cientistas a compreenderem várias coisas do universo, como a natureza da luz. Pronto. Esse experimento da cosmologia. Não, eu tenho que falar assim. Esse experimento da cosmologia. Esse experimento da cosmologia ajudou os cientistas a entenderem melhor os fenômenos. Tá certo? Coitado do gato, velho. Vai, fala logo, o gato tá morrendo, bicho! Ajudou. Eu tenho que falar, tu não falasse comigo. Experimentos ajudam. Mas não precisa falar. Esse experimento ajudou. Vai. Foda-se. Os cientistas a compreenderem melhor os fenômenos. Não é fenômeno. Por que não tem fenômenos? Não tem fenômenos. Porque tem algumas coisas que não são fenômenos. Tem umas que são e outras que não são. Entendeu? Coitado do gato, velho. Ajudou os cientistas para o quê? Para entender melhor os fenômenos. Não tem fenômenos? Não. Caralho! Não tem fenômeno! Uma natureza da luz. Pronto. Layout, viu? Isso leva a correr. Olha o barulho! Isso leva a correlação. Layout. Essas fortes correlações fazem com que por forças que não vemos e que permanecem no. Porra. Calma. Pode passar. Vai ficar no vídeo. É o último parágrafo, praticamente. Fernando, não viu nada? Pode passar. Pode passar, tá? Mas você pode vir um pouco mais pra cá, porque senão fica no vídeo. Pronto, tá aqui. Sem que haja da mecânica quântica. E essa teoria também é considerada onde há espaço, há também tempo. Onde há tempo, há espaço. E o inverso também ocorre. Que é de 300 mil quilômetros, quanto mais você se aproxima se move no tempo. E vice-versa. Mas, porque isso nos envolve, no final das contas, elas são mais brilhantes já continua firme, sendo de extrema necessidade. Complicado. A teoria da relatividade é considerada por muitos como a teoria mais brilhante já construída. Tu se esquece. Não, é porque às vezes eu não consigo encontrar as melhores palavras. Minha bateria já tá fraca. Mas acho que o primeiro vídeo dá pra utilizar. Até mesmo nos dias atuais. Não tô achando legal. Eu tô tão emocionado, né? Chegou terminando aqui. Liberando o veneno que mata o gato. Está simultaneamente vivo ou morto. Quando se olha por dentro da caixa, apenas se vê o gato vivo ou morto, não uma mistura viva e morta. Agora eu vou passar para outra parte. Tá bom assim ou não? Tá legal. Dá uma olhada aqui. No exemplo de um gato que pode estar vivo ou morto, dependendo de um evento aleatório, pertencendo no cursor deste experimento. Se analisou. Isso pode explicar alguns misteriosos fenômenos da natureza como a luz. Que porra!
Esse experimento ajudou a cosmologia para compreender melhor Então isso... Meu gato. Cuidado, meu gato. O gato tá morrendo, bicho! Gravar um momento histórico aqui, rapaz. Isso é um momento incrível, vai pro making off, por todos os off. Se liga! Tá, tá, tá. Tá. Pra não se esquecer, aí depois a gente pode ir lá pro quintal que tá mais escuro, aí a gente fala, aí eu chego e falo, e levar ele a lembrar que você não passa de um monte de espaço vazio. Eu dou um exemplo e digo, pense nisso, deixa o negócio escuro assim. Pronto, fica massa. No final, né? Uhum. Vai. A conclusão.